Amigos segundanistas, como estão vocês? Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Sim, continuando o que a gente está fazendo. Capítulo 13, exatamente. Filosofia política, exatamente, não é? Hoje a gente encerra essa visão sobre filosofia política, que você sabe, são das 6 questões do SSA, 2 questões são sobre filosofia política. Há anos em que 3 questões, a metade da prova, é sobre filosofia política. E o que é que a gente viu nesse capítulo 13? Eu lembro a vocês, né, o capítulo sempre abre com uma provocação, um texto, uma ilustração. Não é? Muito bem. O primeiro bloco fala pensar o Estado. O que é que a gente leu? A gente leu que desde que o homem se organizou numa sociedade dividida entre governantes e governados, a política, ou seja, a administração da coisa que deve servir a todos, foi uma preocupação, uma questão que se colocava sempre para ser explicada. Por que existe alguém que governa e por que existe alguém que é governado? A gente já sabe que no início das sociedades primitivas, aí eu quero dizer as sociedades da antiguidade oriental, a justificativa para isso era sempre uma justificativa divina. O soberano ou era um Deus que governava, ou era um filho do Deus, de um Deus principal, ou era um representante dos deuses. De uma forma ou de outra, eram os deuses que escolhiam os governantes. Portanto, não cabia a ninguém discutir sobre a legitimidade do poder. Foi na Grécia, a gente falou isso, mas não tem isso aqui no texto do capítulo, né? Tem em outros lugares, mas aqui no texto do capítulo não tem. Foi na Grécia que apareceram os primeiros questionamentos sobre essa história da legitimidade divina dos reis. Os monarcas gregos, eram chamados basileus, não tinham de forma nenhuma nenhum poder emanado da divindade. Eles eram homens que governavam porque a elite nobre de grandes proprietários de terras e de escravos, não é, concedia àquele camarada o poder político, aquele sujeito o direito de governar. Mas atenção, esse governante era na verdade um chefe militar na prática, né? Todo o poder que ele tinha provinha, tinha origem na delegação. Delegar quer dizer transferir para alguém. Então, a delegação que essa elite dava a esse camarada. Eram assim os reis na Grécia primitiva e em Roma também, na época do Lácio, né, na chamada monarquia primitiva. Em um determinado momento, as classes que enriqueceram com o comércio, os chamados demiurgos, começaram a questionar a monarquia. E aí a elite governante foi obrigada a fazer algumas transformações nas polis gregas. O mesmo aconteceu em Roma, não é? Os representantes do poder passaram a ser eleitos. E ao invés de existir um basileus somente, monarque, o poder de um, né, criou-se a politeia, o poder de muitos, que na verdade inicialmente não era muitos, era uma república aristocrática, uma elite proprietária de terras e escravos tinha o privilégio de poder votar e de escolher entre os ricos, entre si, quem deveria governar. Os ricos, pelo comércio, os demiurgos, podiam votar, mas não podiam se eleger. As contradições foram se ampliando, a insatisfação foi aumentando,
até que finalmente essa república aristocrática, essa politeia, se transformou em democracia, governo dos cidadãos. Foi Atenas a primeira cidade a ter esse tipo de governo, onde os cidadãos, nem todos eram cidadãos, né? Mulheres, escravos, estrangeiros, descendentes de estrangeiros não podiam ser cidadãos. Onde os cidadãos, demos, iam à praça pública, à ágora, escolher os seus representantes ou votar sobre coisas importantes, declarar guerra, declarar paz, coisas desse tipo. A democracia é uma característica grega, né? O governo do cidadão. Roma também teve sua politeia. Lá era chamada de res publicae, coisa de todos, coisa pública. Mas a gente já sabe, igual a Roma, igual à Grécia, a república não era inicialmente para todos, né? Só os patrícios detinham os cargos públicos. Uma série de revolta dos plebeus fez com que a legislação, a lei das 12 tábuas, fosse sendo modificada de tal maneira que chega um momento em que os plebeus podem exercer todos os cargos da república. Todos não. O Senado continuava sendo o privilégio dos patrícios, dos ricos proprietários de terra e escravos. Muito bem, essas experiências, né, terminaram desaparecendo. Na Grécia, quando as polis gregas são conquistadas por Alexandre da Macedônia. E aí, isso deixa de existir, né? Essa história de governo de cidadão. E Roma, com o crescimento militar e o crescimento territorial, as guerras contra os povos vizinhos, levaram Roma a imitar o modelo oriental, né? O modelo da monarquia absoluta. Aí surgem os Césares, que são imperadores, que têm poderes, e alguns Césares se autodenominavam Augustos, que quer dizer divinizados. Então a gente teve um governo de imperadores romanos, não é, que substituiu a república, e esse governo, na prática, estava muito mais para uma monarquia teocrática do que para uma república. Vieram as invasões bárbaras. Os chefes bárbaros também tinham aquela ideia de que seu poder vinha da nobreza e da bênção dos deuses. Esses chefes bárbaros, né, se autodenominavam, eram chefes militares, Königs. Dessa palavra König vem a palavra king, em inglês, que significa rei. Mas, na verdade, König significava comandante de armas, ou seja, general. O König, o líder, o rei entre os bárbaros, principalmente entre os germanos, não era nada mais, nada menos que um chefe militar. Ele era chefe da guerra. Na prática, cada patriarca, cada senhor feudal, era dono do seu pedaço de terra, e nesse pedaço de terra mandava como se fosse um mini-rei. Essa descentralização caracterizou o mundo feudal. A partir das cruzadas, a gente também já aprendeu isso em história, não é? Com o apoio da burguesia, uma nova classe social, nascida com o comércio internacional de especiarias, passou a apoiar a centralização do poder real. Então, aos poucos, a nobreza feudal e o papado, a igreja, vai perdendo força política, e os reis, os soberanos, os monarcas, vão ganhando força política, força, poder de decisão. Até que a gente consolida no século XVII o absolutismo monárquico, onde o soberano governa sem limites ao seu poder, a não ser a tradição, a moral e os bons costumes. Mas, tirando isso, o soberano podia fazer o que quisesse. Pois bem, um pouco antes do século XVII, alguns teóricos
já falavam nessa centralização do poder. E aí o capítulo 13 abre com um nome importantíssimo para quem vai estudar filosofia política, que é o nome de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro chamado O Príncipe, onde ele dá uma receita para que um soberano permaneça no poder. Lembrando que Maquiavel é a favor da ética na política. Maquiavel é a favor da república e não da monarquia. E muito menos não é a favor de uma monarquia absolutista. Então, o livro onde ele explica isso, né, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, não foi tão famoso quanto o outro, O Príncipe, onde Maquiavel mostra historicamente que os soberanos que se mantiveram no poder foram aqueles que separaram a ética da política, que só cumpriam os acordos, os tratados, as suas promessas, quando lhes era conveniente, que empenhavam a palavra, mas nem sempre cumpriam, que percebiam que, se pudessem ser amados pelo povo, seria bom, mas a linguagem que os subordinados, os governados entendiam, era da violência, do tacão. Então é melhor ser temido do que ser amado. Assim, um rei deve dosar bem a sua relação com o povo, né? Deverá sempre haver no ar aquela possibilidade: o soberano não vai gostar disso. E se ele descobrir que a gente está fazendo algo errado, ele vai nos castigar e vai nos castigar violentamente. Na verdade, não é o príncipe, é um receituário, feito uma receita de bolo, para que um soberano que queira ficar no poder siga essas regras. E essas regras são vergonhosas, porque o parâmetro, o referencial, ética, bons costumes, não é? Conselhos da Bíblia, vão ao diabo que os carregue. Para longe, ninguém vai levar em consideração. Outro camarada que a gente falou, né, em aulas passadas, foi aquele menino Thomas Moros, que escreveu um livro chamado Utopia, uma ilha que ninguém sabia onde ficava, onde havia uma sociedade perfeita. Mas a gente percebeu que essa sociedade perfeita de Thomas Moros, na ilha chamada Utopia, lugar nenhum, não era tão perfeita assim, né? A gente percebia que havia leis que castigavam, havia um código penal. Então havia gente que desrespeitava a lei, né? E que por isso precisava ser punido. E esse pessoal terminava sendo a mão de obra para os serviços de baixa qualidade, de baixa especialização, né? Então havia o trabalho do prisioneiro, o trabalho do criminoso nessa sociedade perfeita. Outro pensador que a gente viu também, a gente pulou, Boécio, né? Foi Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado O Leviatã. Hobbes tem uma hipótese para explicar como surgiram as sociedades primitivas, como apareceu o primeiro rei. Antes de existirem os primeiros governos, a sociedade humana era de uma anarquia completa, ou seja, ausência de governo. Anarquia, sem governo. Era cada um por si e os deuses contra todos. Todo mundo se matando, disputando a sobrevivência. O homem era o lobo do homem. Homo hominis lupus, em latim. Ora, diz Hobbes, os homens perceberam que viver assim não ia levar a coisa nenhuma. Então era muito melhor encontrar alguém que pudesse organizar essa bagunça, essa anarquia. E a gente passar da anarquia para a monarquia. Então, primitivamente, essa sociedade vai escolher entre os homens adultos alguém que os governe, que imponha leis, e todos aceitam limitar a sua liberdade absoluta para que possa haver progresso, para que a sociedade possa se organizar. Thomas Hobbes, portanto, é o primeiro camarada a falar de contratualismo político, não é?
a sociedade politizada, ela é um contrato em que pessoas, lá primitivamente, não é? Ele não diz quando nem onde, mas há alguns séculos, muitos séculos atrás, determinaram que era melhor que houvesse um governante do que a inexistência de governante nenhuma. Outro camarada, depois de Thomas Hobbes, vai ser, na sequência, Spinoza. A gente viu, não é, que Spinoza fala sobre o que é política, e ao contrário de Maquiavel, Spinoza diz que ética e política têm que andar juntas, porque senão não haverá a satisfação do bem comum. Sem ética, todo governo se transforma num governo absoluto e num governo imoral, porque ele vai se preocupar mais com o próprio poder do que com o interesse dos outros, né? E por isso que Spinoza vai dizer que o Estado existe para promover o bem comum, coisa que Aristóteles já tinha falado. Mas Spinoza aqui, né, diz que o bem comum é o bem de todos. Aristóteles diz que o bem de todos é o bem do cidadão. Ele não está se importando com o escravo, não está se importando com as mulheres, nem com os descendentes de estrangeiro, Aristóteles. Mas Spinoza diz que não pode haver discriminação dentro de um Estado. Não pode haver perseguição de nenhum tipo. As pessoas têm que ter liberdade para pensar, né, ter suas próprias ideias políticas sem serem castigados por isso. Spinoza, não esqueça, ele era judeu, né, e foi mal visto tanto pela comunidade judaica, pela comunidade cristã. Porque ele diz que o Deus que os judeus falam, o Deus que os cristãos falam, o Deus que os muçulmanos falam, não é o verdadeiro Deus. Deus não quer ódio entre os homens. E cristãos falam de ódio contra protestantes, falam de ódio contra muçulmanos, contra ortodoxos. Como? Como é que eu posso acreditar que Deus prega o ódio? Spinoza tinha uma visão diferente sobre isso. Então, para Spinoza, não deve existir poder teológico. E ele diz que todas as vezes que líderes religiosos assumiram o poder político, a sociedade humana não andou bem. Locke é outro inglês, como Thomas Hobbes, mas Locke está vivendo uma outra situação. Enquanto Thomas Hobbes estava defendendo o poder real, o absolutismo, porque ele viu a Revolução Puritana, a Guerra Civil, mais de 40 mil pessoas mortas, e aí Hobbes quer justificar o poder centralizado para impor ordem. Locke viveu, não é, os anos seguintes à Revolução Gloriosa, aquela que aboliu definitivamente o absolutismo na Inglaterra e impôs um limite ao poder dos reis, a Declaração de Direitos, a Bill of Rights, não é? E a criação, não é, do poder do parlamento dentro do governo inglês, não é? Então John Locke vai criar um livro, vai escrever um livro, segundo os 2 tratados sobre, não é, o governo, segundo tratado de um governo civil e eclesiástico. E nesses livros, no primeiro livro, ele explica o que foi a Revolução Gloriosa e justifica por que ela aconteceu. E no segundo livro, Locke explica como deve funcionar o Estado. E aí Locke diz que, como Thomas Hobbes, toda sociedade política é uma sociedade de contrato. Os homens, lá muitos séculos atrás, escolheram um que os governasse. Oi, isso é Locke. Não é Thomas Hobbes também? É. Mas espera aí. Esse começo é parecido. Vai ficar diferente agora. Locke diz que é um contrato. Mas atenção. Quando foi feito esse contrato, foi dito claramente ao governante que ele teria que respeitar o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à felicidade. Isso Thomas Hobbes não diz, né?
Thomas Hobbes diz que os homens escolheram alguém para governar e deram a esse alguém poderes ilimitados. Locke diz, não, você vai ter poder para nos governar, mas atenção, você tem que respeitar esses 4 direitos fundamentais, esses direitos inerentes ao ser humano. Lembre que para Locke nem todo mundo tem direitos. Locke falava que tinha direitos quem era cidadão. E a gente sabe que nem todo mundo naquela época era cidadão. Você tinha que ter uma renda mínima, não é isso? Tinha que ter uma renda mínima. Ora, por conta disso, é claro que só, né, da classe média para cima é que teria acesso a esse processo político. Mas John Locke, ele já é um importante teórico nisso daí, porque ele diz que os governos, todos eles, sejam monárquicos ou republicanos, terão que respeitar esses direitos básicos. E se um governante não respeita esses direitos básicos? A gente viu também isso, né? John Locke diz que aí a sociedade tem direito a um 5º direito, que é o direito de insurreição, o direito de revolta contra um governante injusto. Em cima dessa ideia de Locke, você já sabe que aconteceram a independência dos Estados Unidos, todas as revoltas coloniais aqui nas Américas, não é isso? A Revolução Francesa e o processo de independência, inclusive de independência do Brasil, né? Então, sem querer, John Locke deu munição para que o pacto colonial terminasse, né, sendo rompido, porque era direito dos colonos reclamar contra um governo injusto. Muito bem, depois de John Locke, aí a gente viu Montesquieu. Montesquieu também fala do contrato social, essa ideia, não é, de que governo é um contrato. Montesquieu, no entanto, diz que para se evitar que um soberano, que um governante, termine reunindo em suas mãos muitos poderes, é interessante que a gente divida o poder político em 3 esferas de ação. Um poder que legisla, um poder que julga e um poder que executa. Poder legiferante, poder judicante e poder executante, que hoje a gente chama legislativo, executivo e judiciário. Está lá isso no livro de Montesquieu, O Espírito das Leis. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que todos vocês já leram o capítulo 13, não é? E vão começar a fazer os exercícios desse capítulo. Então, Montesquieu é o criador da teoria dos 3 poderes, que ele chamava a teoria dos freios e contrapesos. Muito bem, que mais? O direito em Kant. Pronto, já estou na página 247. Kant, aquele filósofo que a gente falou em aulas anteriores sobre a teoria do conhecimento, né? Kant não tem um livro específico sobre política, mas ele tem nos seus livros sobre filosofia reflexões sobre política, né? E essas reflexões de Kant foram influenciadas pelos acontecimentos da Revolução Francesa, né? Kant, você sabe, não é? Ele vai viver o suficiente para ver a Revolução Francesa e a fase mais violenta da Revolução, que foi o terror, onde mais de 16 mil nobres, membros do clero e gente acusada de traição à Revolução serão executados através do guilhotinamento, né? Aliás, nessa página que fala sobre Kant, né, você tem isso aqui, está se mostrando a execução de Luís XVI, né? E o carrasco, depois de descer a guilhotina no pescoço do rei, né, e a cabeça se separa do corpo, ele segura a cabeça do rei pelos cabelos e mostra ao povo: o rei morreu, o inimigo do povo está morto, fora os tiranos, abaixo a tirania, viva a liberdade, viva o poder do povo, essas coisas, liberdade, igualdade, fraternidade.
e essas coisas. Ora, essa fase da Revolução Francesa, né, o terror, que na verdade é um pedaço de uma fase chamada a Convenção, né, que é quando se proclama a República e a França vive um momento republicano, a chamada Primeira República. O terror são 13 meses desses 4 anos, né, da Convenção. O terror, as notícias que circulavam na Europa sobre esse momento eram as piores possíveis. Todos os reis da Europa ficaram assombrados com o que estava acontecendo na França. E ao mesmo tempo com medo, temerosos que uma revolução daquele tipo acontecesse também em seus países. Por isso que a censura às notícias era muito grande nessa época. Acontece que a gente sabe que, no fim das contas, o contrabando de informações termina acontecendo. Então, as notícias do que estava acontecendo na França chegavam em Portugal, a Espanha, a Holanda, a Bélgica, a Inglaterra, ao reino do Piemonte, ao reino de Nápoles, ao reino da Igreja, que eram os estados papais. Chegavam ao Império Russo, chegavam ao reino da Prússia, ao reino da Áustria. E os soberanos absolutistas desses países tinham medo que a população, né, a plebe inculta ignara, né, a raia miúda, como chamavam, né, os reis portugueses na Idade Média, se levantasse, se revoltasse, e esse ódio não teria mais fim. Era preciso acabar com o que estava acontecendo na França. Essas notícias chegavam por todo canto da Europa. E chegavam aqui também para as Américas, para as colônias, né? E aqui a ideia era romper o pacto colonial, proclamar a independência. Foi nessa época do terror, por exemplo, que houve uma revolta no Haiti, país colonizado pela França, né? Onde escravos, ex-escravos, brancos pobres, mulatos, mestiços, lideraram uma revolução. Dominique Toussaint Louverture é o líder, né, dessa revolução. Jacques Desmoulins também, né, faz parte disso daí. E aí o que é que vai acontecer? O Haiti vai ser o primeiro país das Américas a ficar independente, não pelas mãos de uma elite, como nos Estados Unidos, né? Uma elite comerciante e uma elite de proprietários de terras e de escravos. Mas é o primeiro país onde a independência vai ser feita pelo homem comum do povo, por gente comum. Uma coisa que também pôs em polvorosa os países colonialistas, né? A própria elite colonial ficou com medo disso. Menino, e se esse movimento do Haiti se expandir, se espalhar, e nossos escravos quiserem tomar o poder? Vai ser um massacre, vai ser um banho de sangue. Ora, essa revolução do Haiti vai, por exemplo, influenciar o Brasil, a Bahia. Você vai ter uma revolta na Bahia em 1798, chamada Conjuração Baiana, ou a Conjuração dos Alfaiates. Você já viu isso em História do Brasil. Tá vendo? Então, era o mundo todo fervendo com ideias que deixavam amedrontada as elites. As elites e a igreja, não é? Porque como a igreja apoiava o antigo regime, o povo também queria se vingar nos padres e nas freiras. Não era só nos condes, marqueses e duques. Esse povo todinho ia ser passado nas armas, na guilhotina, nas baionetas. Kant, então, não podia deixar de comentar sobre esse acontecimento. O que é que Kant vai nos dizer sobre isso, né? Kant, né, vai fazer uma reflexão sobre a relação entre liberdade, sobre o direito e sobre a paz. Não só a paz entre pessoas de um mesmo país,
mas a paz entre as nações. A liberdade é o primeiro desses pontos, não é? Kant diz que cabe ao Estado garantir as liberdades, né, para que exista a sociedade. Mas elas não podem ser entendidas como a capacidade de eu fazer tudo o que eu quero, mas sim fazer aquilo que a natureza determina. E o que é a natureza? Por isso ele chama liberdades naturais, né? É que a natureza determina a cooperação e, portanto, a divisão natural do trabalho. Ou seja, existe numa sociedade aqueles que têm que trabalhar no campo, aqueles que têm que trabalhar nas atividades mais pesadas que requerem um esforço físico maior. Mas também existem nessas sociedades aqueles que têm que trabalhar com o cérebro, que têm que trabalhar com a razão, a capacitação intelectual. Então, essa é a ordem natural das sociedades. Se você altera essa ordem, se perde a liberdade. Se perde com a liberdade a coesão social. Porque aí não há mais lei natural que limite esse desejo de você fazer o que você quiser. E isso não é liberdade. Mais uma vez, Kant nos lembra isso daí. O respeito às normas jurídicas, às leis, é uma condição indispensável para que a gente alcance a paz, a convivência sadia entre os homens numa sociedade e a liberdade de todos os indivíduos, né? Então é preciso haver leis. Por isso Kant dá tanta importância ao direito. O que faltou a Kant é dizer que o direito tem que promover o bem de todos. É ótimo a gente dizer que uma sociedade tem aqueles que trabalham fisicamente e os que trabalham intelectualmente. A pergunta é: quem trabalha intelectualmente teve a oportunidade de chegar a esse tipo de trabalho? Foi dada a mesma oportunidade a todos os cidadãos? Ora, a gente sabe que não. O filho de um servo, o filho de um camponês, tem menos chances de ser professor de filosofia do que o filho de um professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Você que estuda no NAP tem mais chances de ser aprovado no Enem do que quem estuda numa escola pública. É exatamente isso. É a desigualdade social. Então Kant diz que a lei é importante para manter a coesão social. É verdade, sim. Mas e se não é uma lei justa? E se é uma lei que permite a exploração, que permite a divisão, a subserviência, a submissão, a exploração dos mais pobres? Como é que eu vou garantir paz social numa sociedade onde existem injustiças? Kant também fala sobre a paz perpétua. Então ele fala que é necessário existir uma ordem internacional. Ou seja, em cima de todos os países, tem que existir uma organização de todos os países para impedir que esses países entrem em guerra. Não é? Kant estava sonhando com uma possível ONU no futuro. Claro que ele não dá esse nome, nem ele diz que deve ser assim. Né? A proposta de Kant é uma proposta para garantir a coesão social dentro de um país e a coesão pacífica entre os países, para evitar a guerra. Porque Kant, como todo filósofo, né, diz que a guerra é o pior dos males que pode acontecer numa sociedade. E se existem leis para um Estado, devem existir leis para todos os Estados. O que a gente chamaria hoje de direito internacional. Né? Vou dar uma hipótese absurda, eu sendo presidente do Brasil, eu não posso desrespeitar os presidentes de outros países. Dizer que a mulher do presidente da França é uma velha feia, né? Que os comunistas
da China inventaram um vírus, né? Que os argentinos não souberam votar e escolheram um comunista para governá-lo, que a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, não tem competência para falar sobre as queimadas na Amazônia. Se eu sair dizendo coisas desse tipo, eu estou dando uma hipótese absurda, não é? Nenhum presidente do Brasil teria, né, a maluquice de fazer declarações dessas, senão a gente estaria internacionalmente esbagaçado, ninguém ia nos respeitar, nós nos transformaríamos em chacota, em mangação, em vergonha internacional. Eu dei uma hipótese maluca só para você perceber, para a gente entender o que Kant está dizendo, né? Tem que existir então respeito entre os países, tem que haver uma lei internacional para que os países possam também conviver. Pronto, aí depois de Kant vem os exercícios, né, desse capítulo 13, e que você vai fazer, vai dar uma leiturazinha, olhar, pesquisar, não é isso? Pronto, semana que vem a gente segue. Até lá então.